Oi, boa noite, tudo bem, Marcele? Boa noite, tudo bem? Então, pessoal, essa é a doutora Marcele Stelling, acertei? Sim, Então, ela é advogada de Joinville. Eu vou ler o seu currículo resumido, tá? Antes da gente tá iniciar, bom. tá bom? Advogada de Joinville, consteladora familiar e organizacional, presidente da Comissão de Direito Sistêmico da OAB de Joinville e membro da Comissão Estadual de Direito Sistêmico da OAB Santa Catarina. Membro da Comissão da Mulher Advogada da OAB de Joinville, pós-graduanda em Direito Sistêmico pela Hellinger Schule, em parceria com a Faculdade Novari, especialista em processo penal pela Univille, em parceria com a Associação do Ministério Público e graduada pela Univille. Seja bem-vinda, doutora Marcele. Estamos ansiosos para ouvir os seus ensinamentos. Obrigada pelo convite. A gente que agradece por você ter aceitado o nosso convite, tá? Então, a gente gostaria de saber como que a doutora ficou sabendo da existência do direito sistêmico, como que a doutora se interessou por essa área. Se quiseres nos contar a história de como isso aconteceu. Tá, vou contar brevemente. Eu Tá. fui assessora judiciária por quase 10 anos. E Uhum. na época, quando eu estava no gabinete, um dia um estagiário me perguntou se eu sabia o que era direito sistêmico, que ele precisava fazer um trabalho para a faculdade. Eu nunca tinha ouvido falar. Uhum. Isso em 2017. E Uhum. aí eu joguei no Google, né? E o que eu encontrei na época foi que direito sistêmico era o uso das constelações familiares no judiciário. Uhum. E aí eu já tinha ouvido falar também das constelações familiares, só que eu também nunca tinha participado, sabia pouco sobre o assunto, mas logo me interessou isso. E aí, enfim, ele continuou a pesquisa dele e eu fiquei com essa pulguinha atrás da orelha, assim, sabe? Nossa, é Sim. algo diferente no direito. O que será que é isso? Uhum. Aí, um pouquinho depois, uma outra pessoa do gabinete, que era residente, né, judicial, ela falou assim: Ah, recebi aqui no grupo do Whats da SMES que vai ter uma palestra, um ciclo de palestras sobre direito sistêmico na OAB de Joinville. E era Sim. telepresencial na época, né? Uhum. Aí eu pedi autorização para o meu ex-chefe para então assistir, para saber o que era, porque eu não tinha encontrado. 3 anos atrás não tinha muita informação como tem hoje. Hoje a gente Sim. joga para Apesar de que pesquisar. ainda, apesar de que ainda é um tema muito recente, né? Muitos advogados ainda não conhecem essa opção do direito sistêmico, né? A advocacia sistêmica também, que se fala bastante. Sim. Uhum. Aí eu assisti essa palestra, na verdade era um ciclo, eram 3 palestras. A primeira palestrante foi a doutora Eunice Schlick, Uhum. e eu fiquei encantada, né? Quando eu assisti, como eu não estava advogando na época, eu assisti e não tinha nem me dado conta de que aquilo era para mim. Eu pensei, se os advogados soubessem que dá para advogar de uma forma mais Sim. humana, pensando no cliente realmente, o que está por trás do conflito. E aí, a primeira palestra foi com ela, a segunda foi com a doutora Vanessa Alfiero, que é uma juíza de Santos, maravilhosa, assim, que eu sou apaixonada pelo trabalho que ela faz lá na área de família. E o outro foi com o Luciano Alves, que é um constelador familiar e organizacional. E aí, quando acabaram essas palestras, né, na sala em que eu Uhum. estava assistindo, tinha 2 pessoas só. E aí uma delas falou, essa advogada, a doutora Eunice, ela é de Florianópolis. Eu falei, sério, tá aqui do nosso lado, tão perto, e eu nem sabia, Uhum. né? Então eu Sim. entrei em contato com ela pelas redes sociais. Isso foi mais ou menos outubro. E no início do ano, ela me convidou para assistir, então, para participar de uma reunião da comissão estadual, porque Uhum. ela é a presidente, ela ainda é a presidente da Comissão Estadual de Direito Sistêmico da OAB, e Uhum. foi a primeira comissão criada no Brasil, Uhum. né? Não só em Santa Ah, foi Catarina, aqui não. em Santa Catarina. A primeira Olha.
do direito sistêmico da OAB criada foi aqui em Santa Catarina. Que bacana. Daí a gente fala, né? Não só do Brasil, mas do mundo, porque o direito sistêmico é algo tão novo que foi um juiz brasileiro que criou, que percebeu que dava para fazer essa utilização. Né? Que bacana. Ele é o das constelações. Isso tem em torno de uns 3 anos, esse novo método? O nome do juiz é Sam Storch. Ele atua na Bahia, na comarca de Viana, e ele começou a desenvolver isso em 2010, mas ele considera, assim, 2016, que foi a primeira vez que ele escreveu o termo direito sistêmico no blog dele, ele considera esse o marco, assim, porque ele é meu professor na pós, então as dúvidas que eu tinha, eu perguntei direto Já para foi ele, conversando com ele, E aí eu perguntei, inclusive, para ele, numa aula que a gente teve ano passado, eu falei assim, quando eu fui pesquisar a primeira vez, quando a gente ouvia falar direito sistêmico, o pessoal falava, é o uso das constelações familiares no judiciário. Sim. E eu perguntei se ele ainda entendia essa definição dessa forma. E ele falou que não. Não? Não, porque assim, não se resume ao método da constelação em Entendi. É muito mais do que simplesmente a constelação, é isso? É muito mais do que simplesmente realizar um movimento de constelação, mas sim os princípios que ela traz, que são as leis sistêmicas que o Bert Hellinger percebeu através das constelações. São leis que regem todos os relacionamentos humanos. Ai, que legal! O Bert Hellinger, ele faleceu no final do ano passado, com 93 anos. Ele foi um teólogo, pedagogo, missionário. Ele estudou diversas formas de terapia até ele desenvolver as constelações familiares como a gente conhece hoje. E ele percebeu que da mesma forma que existem as leis da física, que estão atuando aqui, né? A lei da gravidade atua independente da nossa vontade, independente da gente entender como é que isso está acontecendo. E as leis sistêmicas atuam da mesma forma nos relacionamentos humanos. E ele percebeu que são 3 essas leis. O pertencimento, a hierarquia e o equilíbrio entre dar e tomar. E daí, né, eu posso falar sobre cada uma, assim, para as pessoas terem uma ideia. O pertencimento é assim, num sistema familiar. A partir do momento em que eu fui concebida, não é nem do nascimento, é da concepção mesmo. Eu já pertenço ao meu sistema familiar. Independente do que venha a acontecer depois, sabe? Porque assim... Independente de ter nascido ou não também, né? Exatamente, porque ele considera que até os abortos devem ser incluídos, sabe? Uma mãe que teve diversos abortos, ela teve diversos filhos, mesmo que eles não tenham nascido, né? E então, assim, quando acontece uma exclusão, gera uma desordem nesse sistema. Porque se a lei é o pertencimento, se alguém está excluindo alguém, isso gera uma desordem. E quando gera uma desordem, acontece um conflito. Sabe? Então, assim, tô atendendo um cliente, ele está me contando a história dele. Então, é bom, assim, durante esse atendimento, prestar atenção no que ele às vezes deixa de falar. Qual é o familiar? Quem que ele está deixando de falar nessa história? Quem que ele está excluindo na fala dele? O que essa informação de exclusão me traz? Sabe? E assim, doutora, tu terias algum caso para trazer como exemplo, assim, para o pessoal entender um pouco melhor? Talvez a doutora trazer um problema, um conflito que atendeu em escritório, alguma coisa parecido, e colocar a aplicação do direito sistêmico na resolução do problema. Sim, eu posso só acabar de falar das outras duas? Sim. Porque daí fica mais fácil
perceber, assim, num Pode caso falar que eu prático. estou anotando aqui. A primeira é o pertencimento. A outra é a hierarquia. Tá. Hierarquia e ordem, quem vem primeiro, né? No sistema familiar vem os avós, os pais, os filhos, os netos, Uhum. né? E também tem hierarquia entre os irmãos. O irmão mais velho, né? O segundo, tal, até o mais novo. Entendi. Quando que eu coloco uma desordem? Quando alguém sai do lugar. Mas como assim sai do lugar? Por exemplo, e daí é mais fácil de dar um caso prático, é Uhum. bem fácil de dar um caso prático, quando um filho acha que sabe melhor o que o pai ou a mãe devem fazer. Uhum. O filho quer dizer para os pais qual a decisão que deve fazer. Tem filho adulto dizendo para os pais idosos que devem se separar, por exemplo. Uhum. Né? Sim. Não, mas aí você não pode admitir, não pode deixar que o pai te trate desse jeito, mãe. Então, um filho querer achar que sabe melhor do que os pais o que eles devem fazer, ele está totalmente fora do lugar. Fora do, Isso já é fora da né, hierarquia, no caso. Uhum. isso, porque ele não. Porque o que, que a gente fala? Quem vem depois é menor. Então, eu Uhum. sempre vou ser menor do que os meus pais. Né? E Entendi. eu tenho que honrar tudo que eles fizeram. Assim, aqueles filhos que julgam os pais falando assim, ah, porque a minha educação não foi da forma correta, eles me batiam, isso não pode, é por isso que eu sou assim hoje. Uhum. A postura do filho, ele ainda tá na criança, Uhum. sabe? Ele ainda tá cobrando dos pais como se os pais devessem fazer algo por ele, só que os pais já deram tudo o que tinham para dar. Porque E os os pais pais não sempre deram. dão o melhor que eles têm para os filhos, né? Mas algo que eles deram e que não tem nem como retribuir foi a Sim, vida, né? A nossa mãe, exatamente. principalmente, que é quem estava nos gerando, ela tinha a opção de que Uhum. nós, né, não nascêssemos, por exemplo. E Sim. eles decidiram nos dar a vida. Então, nós temos que ser gratos pelo simples fato de estarmos aqui. E Uhum. só por isso nossos pais já não nos devem nada. Né? E daí Sim. nisso já entra a terceira ordem, que é o equilíbrio entre dar e tomar. Em Uhum. todas as relações deve haver equilíbrio. E a única relação em que sempre vai ter desequilíbrio, porque não tem como a gente equilibrar, é entre pais e filhos. Porque Faz como eles sentido. não deram a vida, não tem nada que a gente possa fazer para Sim. retribuir. Aí o Bert Hellinger diz que a forma da gente honrar a vida que nos foi dada é fazendo algo de bom com ela, Uhum. né? Pode dar continuidade tendo filhos, mas não obrigatoriamente que todo mundo tem que ter filhos, né? Ter filhos é, digamos, o ciclo natural, a ordem natural da vida. Mas tem Sim. pessoas que não querem ter, mas podem simplesmente, através do seu trabalho, né, deixar um legado, fazer algo de importância, né? Algo de importante com isso. Sim. E o que a gente vê muitas vezes, a desordem entre o dar e tomar, é quando uma pessoa dá demais num relacionamento e a outra não consegue retribuir. E fica Sim. pesado. Às vezes a gente tem a impressão assim, ah, ficou pesado para mim que dei demais. Uhum. Mas, na verdade, o pesado é para aquele que recebeu demais e não consegue retribuir. Porque Ah, olha só. ele não consegue dar tanto assim. Sim. E isso é um relacionamento de casal, porque entre um casal não tem hierarquia. O Uhum. homem e a mulher são iguais num casamento. E se um faz mais, se um dá demais num relacionamento, o outro, se não conseguir retribuir, porque quando a gente quer que um relacionamento cresça, eu faço um pouquinho, aí o meu marido faz mais um pouquinho. E Uhum. daí eu, além de retribuir, eu faço mais um pouquinho, porque a gente quer que o relacionamento de casal cresça. Né? Se eu Sim. só retribuir na mesma medida, ele vai ficar estagnado. Né? Entendi. Mas isso é um relacionamento de casal, só que em qualquer relacionamento essas ordens acontecem. Então, isso Então pode. pode ser entre sócios, né? Até entre amigos. Às Sim. vezes não tem
amigo, assim, que tu parece que tá sempre dando demais e ele... Sim, acontece, né? Nossa, eu sempre ajudo, sempre faço tudo e de repente sumiu. Às Uhum, vezes, pesado, a pessoa não conseguiu retribuir. Né? sim. Ela, às vezes, naquele momento não tem tanto para nos dar. E aí, para a pessoa, acaba se tornando pesado também. Sim, Uhum, às vezes que o Bert Hellinger observou, né? Que sim. pode acontecer no relacionamento. Por que acontecem as traições? Uhum, Né? O que acontece naquele relacionamento de casal que a outra pessoa foi buscar algo fora? Né? uhum, Porque, normalmente, para aquele que ficou pesado, ele acaba saindo do relacionamento, sabe? Então, entendi. assim, Bert também fala que todos nós somos 50% responsáveis por tudo que nos acontece. Então, Uhum, essa forma de ver os conflitos, ela nos tira da vítima de achar que a culpa é toda do outro. entendi. Então, o cliente chega com um problema para a gente resolver, né? Uhum, Além de ter essas 3 leis sistêmicas em mente, o Bert Hellinger também percebeu que existem 5 ordens da ajuda. Porque, assim, a nossa profissão de advogado é uma profissão de ajudante, exatamente. né? Uhum, Nós temos conhecimento técnico jurídico para auxiliar o nosso cliente. E daí, qual é o pulo do gato? A diferença de uma... Ah, então é uma advogada sistêmica. Qual é a diferença de advogar com esse conhecimento? Né? O sim. advogado vai fazer constelação no escritório? Não, É não, um porque outro eu tenho olhar no conflito. esse outro olhar. Uhum. Sim. Então, assim, quando o cliente vem e quer que eu seja salvadora, que resolva o conflito por ele, né? A gente, quando tem esse conhecimento, já, opa, já saia do lugar de salvador. Sim. Porque, né, existe o triângulo de Karpman que diz que, assim, tem o salvador, a vítima e o algoz. Uhum. Quando a gente está em uma dessas posições, a gente não está no adulto, Olha só. sabe? E a gente só Sim. cresce se for para adulto. Intere- Então, normalmente, é comum que o cliente venha na postura da vítima, de se achar coitadinha, de achar que o Inclusive, outro... doutora, o próprio olhar do advogado de não enxergar o seu cliente como a vítima também, né? Nesse sentido, de você Sim, conseguir equilibrar essa situação. sim, de Muito tentar ver o que interessante. está por trás daquilo que Aham. ele... Quando conta os fatos, né? Uhum. Porque é raro, pelo menos comigo, imagino que com a maioria dos colegas isso aconteça, de chegar numa audiência conciliatória Uhum. e quando vai ouvir a outra parte para ver se tem um acordo, percebe que a outra parte trouxe informações que o cliente não trouxe. Sim, E aí tu, eu não sabia disso. sim. Só Então, uma... tem uma pergunta ali, Eu né? só vou fazer uma observação aqui. A Amanda Chad escreveu o Uhum. seguinte: então, o advogado que aplica o direito sistêmico não necessariamente aplica a constelação familiar, mas sim tem um novo olhar perante o cliente. É isso? É isso, Isso, né, doutora? sim. Inclusive, a orientação da Comissão Estadual de Direito Sistêmico é essa, de que o advogado não vai constelar, né? Se o cliente, porventura, quiser, Sim. pode indicar um outro profissional para fazer Aí isso, mesmo chama que uma tenha todo terceira pessoa. Uhum. isso, para não se emaranhar, né? Para não se envolver de uma outra forma, porque o cliente procurou a advogada, né? O advogado não procurou o Sim, constelador. Aí exatamente. tá vindo procurar um advogado com a visão sistêmica, que já aconteceu comigo. Teve um Uhum. cliente que veio e falou: me indicaram você porque eu tenho conhecimento da. O cliente falou, o cliente Sim. mesmo tem o conhecimento da constelação, né? E eu queria um advogado com esse olhar. Uhum. Mas ele mesmo, ele vai em outro profissional, né?
Ele tem o terapeuta dele, ele tem o constelador dele, mas ele veio procurar uma advogada que tem esse outro olhar, que consegue perceber o que está acontecendo naquele O que nós conflito. percebemos, assim, doutora, é que as pessoas estão buscando efetivamente a resolução do conflito e não apenas uma sentença lá no judiciário dizendo quem tem a razão ou quem não tem. Ninguém mais está mais querendo brigar por razões, né? Por ter a razão, digamos. As pessoas querem Sim, efetivamente não é mais resolver certo, o né? peso do Ninguém mais problema, né? está certo, né? Sim. Olha só, tu havias perguntado assim de um caso prático, né? Eu Sim. tenho um cliente que me Só posso procurou no ler aqui passado. mais um comentário que a Jussi Nunes colocou para nós. Boa noite, Jussi. Constelação na resolução de conflitos é maravilhoso. Muda totalmente o olhar para as partes mesmo. Fantástico. É isso aí. É realmente apaixonante, né? Esse tema. Sim, eu conheci essa nova forma de olhar para o conflito. Para mim, parece que ficou um pouco mais leve, porque eu não me sinto mais responsável pelo problema do outro, Sim. porque a gente devolve para o cliente a autonomia Uhum. e a dignidade. Porque se ele se envolveu naquele conflito, porque ele não entrou lá sozinho, né? Uhum. E nem foi a gente que colocou ele lá. Então, ele tem todas as ferramentas para sair dele. Só que ele precisa de alguém que tenha o conhecimento técnico jurídico para dar as alternativas. Uhum. Então, assim, Exatamente. a forma que eu aprendi na faculdade, há mais de 15 anos atrás, era ser uma advogada beligerante. Eu não sabia que existia outra forma de advogar. A gente só aprendeu Então, processo na faculdade, né, doutora? até porque, né, não existia tudo que existe Não, hoje, né? Nem o não. novo CPC, a arbitragem era algo que se ouvia falar, Muito né? distante, E, né? sim, eu lembro só de um professor meu que falava, que era de família, que Uhum. falava que clientes que chegavam lá para divorciar e saíam do escritório dele continuando casados, assim, eles tinham se Aham. reconciliado, né? Então, aconteceu uma situação comigo de um cliente vir me procurar para fazer o divórcio. Uhum. E já tá bem idoso. A situação que ele contou não dava mais e tal. E a gente se encontrou várias vezes e foi conversando. No início era para eu ser advogada dos dois. Aí ela me ligou, disse que não queria, que então queria uma advogada só para ela. Uhum. E, enfim, chegou num ponto que eu pensei assim: não, vou marcar, porque a renda dele, que ele é aposentado, né, permitia Uhum. então que marcasse uma mediação no fórum. Eu falei: o que o Uhum. senhor acha? Fazer algo diferente. Já que a gente não está conseguindo trazê-la para conversar conosco, né? Tinha a advogada dela, a gente se conversava, mas trocava e-mail. Todas as vezes que marcava não dava certo, ela, enfim, ficava indisponível por N motivos. Ah, ficou Sim. doente, não estava se sentindo bem. Vamos marcar no fórum? Vamos. Daí a gente conseguiu marcar a mediação lá judicial, né? Mas mesmo sem o processo, para uma primeira conversa. Uhum. E aí ela não pôde ir, teve que remarcar. Sabe aquela coisa assim? Sim. Parece Não que. conspirava. Aí até que no final do ano eu liguei para o fórum e perguntei: olha, eu sei que a pauta tá para março, mas março é muito longe, porque vai acontecer muita coisa, Uhum. principalmente festa de fim de ano, é coisa em família, né? Daí a Sim. gente conseguiu marcar para o primeiro dia de mediação em janeiro, foi dia 20. Então foi bem recente esse caso. Uhum. E aí a gente conversou, deu certo, a outra parte foi, a senhora com a advogada e tudo. E aí foi maravilhoso, porque eles não conheciam a medição. Ele falou assim: Eles nossa, ainda mas que. viviam juntos, doutora? Eles viviam juntos ainda? Olha, ele tem 80 anos, eles já estavam separados há 2 anos, Ah, olha né? só. Na casa da praia, então ela tem outra cidade, mas ele queria viver com ela. Só que a questão que tinha ali era um filho que estava no mesmo imóvel e Uhum. que acabou interferindo na relação, Na sabe? hierarquia. Exatamente. Fora do lugar. Olha E só.
Só que assim, isso eu ia percebendo pela fala deles, só que não necessariamente eu mostrei isso para eles, né? Dei falar isso. Mas da forma que foi conduzido, teve até em determinada parte da mediação que a mediadora falou, que eu falei assim, nossa, porque chegou nesse ponto da mediadora falar, quem sabe então se esse filho pudesse sair do imóvel para que vocês pudessem retomar a convivência de vocês, a relação de casal e tal. E aí a outra parte, a mãe, né, estava irredutível, porque ela estava fazendo tudo por esse filho, sabe? Ele falou, enquanto ele estiver lá, não tem como eu voltar. E aí eu até falei assim, nossa, se desse para mostrar aqui, né, como é que isso está influenciando. Daí a advogada, que por sinal é nora deles, a advogada da outra parte, assim, tu tá falando, mostrar assim, através de uma constelação familiar? Daí eu falei, se desse para mostrar, daí ela falou, nossa, seria incrível. Eu falei, mas aqui não é o momento, né? Ela falou, não, nossa, esse olhar diferente para essa situação aqui faz todo sentido. Porque, inclusive, como assim, nada é por acaso, além dela ser nora deles, ela é esposa desse filho. Ai, meu Deus! Ela mesmo não tinha percebido isso que estava acontecendo. Ah, entendi. E na mediação, ela percebeu que ela não sabia da missa metade, sabe? E ainda bem que ela também tinha essa sensibilidade de perceber o problema, né? E ela se abriu durante a mediação, porque conforme ela foi entendendo qual era a situação ali, ela foi percebendo que aquilo que ela tinha como sendo o correto, a história inteira, né? Enfim, eu só sei que a gente saiu dali com a proposta da mediadora de eles irem tomar um café, né? Se darem uma segunda chance, retomarem o relacionamento, recomeçar, né? E aí, então, saímos da sala de mediação e a advogada veio falar comigo. Nossa, não é à toa que tu veio ser advogada, veio parar você com esse conhecimento dentro dessa família, né? Porque eles estavam precisando desse olhar diferenciado. Eu falei, é verdade. Daí ela falou, eu acho que eles podiam ter te procurado para outra coisa, para uma constelação. Mas ela falou, não, era de uma advogada com esse olhar. E eu vi assim que, nossa, às vezes a gente acha, é algo novo, as pessoas estão fechadas, mas eu começo a perceber que as pessoas estão abertas, sabe? E cada vez mais elas têm um conhecimento que a gente nem imagina. Eu vejo que falta, assim, por parte dos profissionais terem essa sensibilidade de tal problema, de ouvir as pessoas, de ouvir os clientes, né? E não apenas, tem um problema, então tá, traz os documentos e vamos entrar com algo mais, né? De conversar, de ver efetivamente o que está acontecendo. Sim, E daria... inclusive, assim, a Marcele, de 15 anos atrás, quando saiu da faculdade, teria atendido ele na primeira vez, feito a petição de divórcio, sem saber da outra parte o que queria, o que pensava, qual era a situação. E o juiz decidir, né? Não ia vir saber o que realmente, o que estava motivando esse divórcio, né? Sim. Aí só para saber o resultado disso aí, né? Porque outra situação, outra postura de um advogado sistêmico, além de largar a mão de ser o salvador, de querer um final feliz, é essa postura de não julgamento, quando a pessoa vem contar a história, não tomar partido, quem tá certo, quem tá errado, mas ele errou nisso, ela errou naquilo, e sem intenção. Difícil, né? Sem amor, sem medo, sem julgamento, sem intenção. E a escutativa. Porque, às vezes, né? A gente, quando
A pessoa começa a contar uma história, tu tá ouvindo, já começa a julgar, tu deixa de ouvir. Já Exatamente. tá lá naquilo que tu tem como certo e errado. E assim, a linguagem corporal da pessoa também, né? Às vezes aquilo que ela não está falando com palavras, mas que a gente vai tendo essa percepção, né? De. Porque a pessoa fala não fazendo assim com a Aham, exatamente. né? E Sim, tá assim, tudo. aham. Mas nem a pessoa percebe, né? Que ela está se comunicando dessa forma. Eu fiquei curiosa que tu falasse em 5 leis de ajuda. Tu podes Uhum. mencionar rapidinho quais são essas leis? Sim, a primeira é ajudar quem pede ajuda. Né? Às vezes Ah, a gente quer, aí a pessoa nem pediu aquilo. exatamente. Sabe? Então, mas e no profissional, né? No nosso dia a dia, profissional de direito, como é que a gente observa? Ações trabalhistas, que a pessoa vem te pedir só, sei lá, um exemplo bem simples, tá? Para ficar Sim. bem didático. Ela só quer o adicional noturno. Aí Uhum. tu não tem direito a hora extra, adicional noturno, insalubridade, férias, 13º, sabe aquela lista assim de Uhum. direito que vai na inicial? Aí Sim. vai para audiência conciliatória e daí, né, o conciliador lê, você está pedindo isso, 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 isso. Não, mas eu não queria tudo isso. Eu só queria o adicional noturno. Sim. Muitas vezes, inclusive, em ações trabalhistas, a pessoa só queria ser reconhecido Reconhecida, né? pelo tempo que estava na empresa e um pedido de desculpa, Um agradecimento, né? um agradecimento, enfim. Sim. Então, às vezes, tem que cuidar porque a gente está pedindo mais do que a pessoa quer. Né? Que Então, assim, reflexão, hein, doutora? Que reflexão. claro que tu não vai deixar de, assim, deixar a pessoa desamparada dos direitos que ela de fato Sim. tem. Mas no Uhum. atendimento, falar, você tem direito a isso, isso, isso. O que você quer? Mas deixar o Ouvir cliente escolher, né? exatamente. Uhum. A segunda lei da ajuda, né? Porque a primeira, então, a pessoa tem que querer ser ajudada. A Tá. segunda é não dar mais do que você tem. Porque às Uhum. vezes um cliente chega te procurando e você não tem aquilo tudo para dar. Às vezes não tem conhecimento sobre uma área, Uhum. né? Ter a humildade de dizer que não, eu trabalho em parceria com outra pessoa, ou então, eu vou estudar. Ou então dizer mesmo assim, olha, Uhum. trabalhista não é comigo, eu tenho uma Uhum. colega, né? Sim. Esse é um exemplo, mas tem outras formas de, assim, saber o seu limite. Às Uhum. vezes, né? E dar o seu limite para o cliente também. Uhum. Isso do limite a gente pode observar, por exemplo, que hoje em dia o nosso WhatsApp está à disposição do cliente, né? Uhum. E não raramente eles mandam mensagem à noite, em horários que não são o nosso horário de atendimento. Sim. Final de E no semana. final de semana. E é algo que, assim, como eu voltei a advogar há pouco tempo, né? Uhum. Faz 2 anos que eu deixei de ser assessora. Então, exatamente agora, nessa época do ano que foi a minha exoneração, há Uhum. 2 anos. Eu percebi que eu que tenho que dar o limite para o cliente. Limite. Uhum. Porque às vezes a gente reclama, mas me manda uma mensagem fora de hora. Tá, mas você responde? Uhum. Né? Se, por exemplo, o número que os meus clientes têm é o WhatsApp Business, né? Uhum. Então, ali ele recebe a mensagem de que está fora do horário de atendimento e E aí, eles no devem. momento oportuno, você responde, né? É, a não ser que seja urgente, Uhum. obviamente, seja algo que tenha que ser resolvido, né? Depende Sim. ali a situação. Mas então, assim, nós que damos o limite, né? Às vezes a gente quer que a outra pessoa haja diferente. Então, assim, dar apenas dentro do seu limite o que você tem condição, isso tem a Uhum. ver, por exemplo, o horário de atendimento. Eu não preciso responder na hora, por mais que eu Uhum. tenha. Uma coisa que eu achei maravilhosa é esse negócio de poder colocar o horário no e-mail, né? Se por exemplo, eu gosto de trabalhar à noite, eu produzo à noite. E eu vou Sim. responder e-mail, sei lá, às 9 da noite. Mas eu coloco lá para o e-mail sair amanhã às 9 da manhã. Ah, tá, entendi.
Programar o recebendo horário. Uhum. comercial. Porque vai que ele tá lá acordado e ele começa a querer saber mais coisa e eu, né? Uhum. Entende? A outra ordem da ajuda é atender o cliente como um adulto e não como uma criança. Não ser pai ou mãe do seu cliente. Mas isso serve para tudo, não só para o cliente, né? Isso serve para a vida também. Todas essas ordens do Bert Hellinger, as leis sistêmicas, as ordens da ajuda, tudo isso serve para a vida. Uhum. E exercício constante. Depois tu tens que recomendar um livro pra gente, tá? O livro das ordens do amor é o que fala das leis. As Ordens do Amor, do Bert Hellinger? Já vou anotar aqui. E o outro é as ordens da ajuda. Ah, tem esse também? As Ordens da ajuda. Do amor. As ordens da ajuda. Uhum. E lembrar que o cliente tem todas as condições, né? Estou frisando isso. Sim. Tem todas as condições de resolver os seus problemas. Então, quando a gente vê a força dele, outra situação interessante de se fazer é quando a gente vai entrar no atendimento, imaginar o nosso pai atrás da gente do lado direito, a nossa mãe atrás da gente do lado esquerdo, e toda a força que vem com eles e do nosso sistema familiar para a gente estar ali fazendo aquele atendimento e tudo que aconteceu antes para que nós estivéssemos aqui hoje fazendo o que fazemos. E quando a gente chega, imaginar também o pai e a mãe dele atrás dele. E ver que ele tem toda essa força do sistema familiar dele. Um fortalecimento que vem de gerações. Sim. Que ele não é uma criança que não tem condições e está procurando na advogada uma mãe para resolver todos os seus problemas, né? Então, não se emaranhar no problema do cliente. Lembrar que nós somos o profissional da ajuda da área jurídica, né? Então, nós temos o conhecimento técnico jurídico que ele não tem. Todo o restante ele tem. E daí, no atendimento, a gente ajuda ele a resgatar isso. A resgatar. E tem mais 2 ordens de ajuda? E aí, se eu te falar que eu não lembro elas de cor... Não tem problema. Fica para a próxima. Fica! Não tem problema, doutora. Acho que, inclusive, a gente já se estendeu um pouco do nosso tempo. Não sei se o pessoal tem mais alguma pergunta para fazer. Eu acho que nós vamos ter que marcar uma segunda live, doutora Marcele. Porque... Sim, eu estou vendo que uma pessoa perguntando qual livro que indicaria para as pessoas que gostariam de se aprofundar no direito sistêmico, né? Tem alguns livros de algumas profissionais que já publicaram sobre o tema. Tem a Márcia Sarubi e o Fabiano Oldoni, que são... A Márcia é professora da Univale. Ela tem diversos livros sobre direito sistêmico. Então, se jogar... Um deles é sobre direito sistêmico mesmo. Sim. Tem outro sobre dentro da execução penal, bem específico. Outro que é a justiça restaurativa sistêmica. Tem da Bianca Pisato também, da Fabiana Quezada. Enfim, já tem algumas obras saindo. Tem pessoas que estão publicando, por exemplo, teses de mestrado. Até interessante para o pessoal da faculdade, de repente, fazer o TCC nessa área, né? Que eu vi que aberta mensagem, eu sei que ela é estudante de direito, né? Acho que é bem interessante esse novo olhar, porque como a doutora falou, há 15 anos, há 20 anos, quando eu entrei na faculdade, só se estudava processo. O advogado que buscava ouvir o cliente, que buscava um acordo, era visto como um tanto fracassado, né? Sim. O melhor advogado era aquele que batia na mesa, que brigava, né? Que fazia aquelas peças extensas de páginas e páginas. Entendendo a outra parte, né? Porque Exatamente. Muda a forma de a gente escrever as nossas peças. A gente não quer mais atacar o outro. Não. A gente quer agir de outra forma, né? De uma forma mais humanizada mesmo, né? Buscando efetivamente a resolução dos problemas. E tudo bem se ainda tiver gente que fala assim, mas eu gosto do conflito, eu gosto de ser um advogado beligerante.
tudo bem, mas para aqueles que já pegam mais assim e acham que eu não sirvo para advogar porque eu não gosto de brigar, existe uma outra forma de advogar. Que legal! Que legal, essa sou eu. Essa sou eu que não me encontrava mais na advocacia beligerante, digamos, né? Sim. Aí, por conta disso, que acabamos abrindo a Câmara de Conciliação e tudo mais, né? E a gente vive isso no nosso dia a dia, apesar de não termos especialização na área do direito sistêmico, a gente pratica muito a escuta ativa, né? E de buscar realmente entender qual é o problema das pessoas, né? E eu acho que isso faz toda a diferença quando nós tratamos com os clientes, aqui com os usuários da Câmara, como pessoas, né? E não simplesmente como mais um número. Acho que isso faz toda a diferença, né? E assim, em tempos de inovação tecnológica, eu acho incrível que quando a gente propõe um olhar mais humanizado, as pessoas veem isso como inovação. Sim. Mas eu acho que, na verdade, a gente está só se reconectando com eu o que também nós... acho. Uhum. Né? O incrível é que está sendo visto como inovação. Vamos voltar a ser humanos. Uma boa conversa sempre resolveu os problemas, né? Uhum. É isso que a Júcia está dizendo. Isso é uma verdadeira missão de vida, realmente. A gente é uma missão de vida poder ajudar as pessoas, né? Cada um da sua forma, cada um na sua área, né? E sempre buscando dar o nosso melhor. Sim, inclusive sobre indicação, tu falou de área, tem a doutora Caroline Ruschel, que a tese dela de doutorado foi sobre o direito sistêmico. Ela, na verdade, usou as constelações no direito ambiental. Olha só! Está disponível na internet no site da UFSC. É bem interessante. Que bacana! Então tá, pessoal, já nos estendemos 45 minutos de live para uma live que era para ser de 20 minutinhos, né? Que tem bastante gente. Alguém ainda tem alguma dúvida? Se alguém tiver alguma dúvida depois da live, pode mandar para o nosso inbox, para o nosso direct, que a gente pode agendar uma outra, talvez no mês que vem, com a doutora Marcele. Lembrando também que no mês de maio ela vem para Timbó nos prestigiar com uma roda de conversa com os advogados aqui de Timbó sobre o direito sistêmico. Com certeza vai ser uma noite maravilhosa também. Estou muito curiosa, estou muito ansiosa para te conhecer pessoalmente, Marcele. A gente só se fala pelo WhatsApp, né? Pelas redes sociais. A tecnologia encurtando as distâncias. Sim, também é bom, né? Então tá bom, pessoal. Marcele, muito obrigada por você compartilhar os teus conhecimentos conosco. Acho que foi muito rico para todo mundo. Acho que esclareceu muito e acabou colocando assim uma sementinha de curiosidade na nossa cabeça, né? Que bom. Eu que agradeço a oportunidade de falar sobre esse tema que eu me apaixonei e que é tão novo. E eu estou à disposição para quem quiser tirar mais dúvidas, quem for de Timbó e quiser, né, acompanhar. Com certeza. E nós também estamos sempre à disposição. Se precisar de alguma coisa, estamos aí. Então, tá bom. Tá bom, pessoal? Um beijo para todo mundo. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, boa noite. Tchau, boa noite.